Com ele, Théo Cury, porque a gente fala de eleições, mas olhando para o Supremo Tribunal Federal, que está assumindo aí um papel de protagonismo nesse confronto eleitoral. Temos, de um lado, quando a gente olha para a disputa presidencial, tanto o presidente Lula quanto o pré-candidato Flávio Bolsonaro, o senador, recorrendo ao STF por conta de episódios recentes, Théo. Sem dúvida. E quando não eles, aliados deles acionam o Supremo Tribunal Federal buscando a responsabilização de um adversário político. Enfim, no final das contas, é uma antecipação dessa campanha eleitoral, já está rolando agora. Normalmente, o principal ator numa eleição é o Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo está roubando um pouco desse papel agora, há 4 meses das eleições presidenciais que acontecem no comecinho de outubro, primeiro turno, segundo no final de outubro desse ano. Alguns exemplos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, abriu uma investigação, um inquérito contra o Flávio Bolsonaro por calúnia contra o presidente da República, por associar o presidente da República a crimes como, por exemplo, tráfico de drogas, quando fez menção, por exemplo, a Nicolás Maduro lá na Venezuela. Agora, Flávio Bolsonaro ontem anunciou que acionaria o Supremo Tribunal Federal contra uma fala do presidente Lula em relação a ele sobre, e a gente viu ali, sobre Tiradentes, sobre traidores da pátria diante dessa defesa que a família Bolsonaro faz da atuação dos Estados Unidos quando sanciona o governo brasileiro. Então, tem sido uma batalha travada no Supremo Tribunal Federal. E aí isso vem ganhando força não só pelos 2 pré-candidatos à presidência, mas por aliados deles. Vocês vão se lembrar, por exemplo, de quando o Lindbergh Farias acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo que o Flávio Bolsonaro fosse investigado no caso do Banco Master, com aquele repasse de recursos para os Estados Unidos para aquele filme do Jair Messias Bolsonaro, Dark Horse. Há uma suspeita de que esse dinheiro poderia ter financiado o Eduardo Bolsonaro naquela atuação contra o Brasil pelos Estados Unidos na aplicação de sanções. Então, tudo isso está sendo usado nesse momento. O Supremo virou esse ringue eleitoral nessa prévia do início da campanha eleitoral de fato. A campanha começa em agosto, quando a gente vai ver com uma maior intensidade no Tribunal Superior Eleitoral essas ações, essas provocações, esses processos provocados pelas campanhas dos candidatos. Enquanto isso não acontece, já acontece, obviamente, no TSE, não com uma intensidade tão grande, muito mais por direito de resposta, isso vai acontecer mais adiante, mas as campanhas já estão acionando o TSE. Enquanto isso não ganha uma força e uma intensidade ainda maior, o Supremo já começou a se transformar nesse palco eleitoral 4 meses antes das eleições. É o que o Théo Cury traz aqui em análise para a gente. Agora também conferir, o que temos de desdobramentos a partir desse acionamento do Supremo Tribunal Federal para esse período pré-eleitoral. Théo, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Combinado, Carol. Vamos agora com o nosso analista de segurança, Jonas Maia. Está chegando para trazer informações para a gente sobre a reação das polícias ao corte de 40% anunciado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, na fiscalização do setor aéreo. Está já em tela aqui o Eri Jonas para conversar com a gente, trazendo essa reação e também mais detalhes com relação a essa medida, Eri Jonas, que foi tomada depois de um bloqueio orçamentário. Bom dia, bem-vindo. Oi, cara, ótimo dia para você, para quem está acompanhando a gente. É um bloqueio, inclusive, que muita gente não está sabendo no setor aéreo e que pode impactar bastante, segundo policiais com quem conversamos, a questão do combate ao crime organizado. Por que disso? Houve um bloqueio do governo federal no orçamento da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, no valor de 24 milhões de reais. E aí ontem a ANAC enviou um comunicado para todo mundo, para a imprensa, para a sociedade, anunciando de forma imediata 40% no corte de fiscalização no setor aéreo. E aí fui questionar, inclusive, alguns policiais que tratam diretamente, inclusive, no combate ao crime organizado, na fronteira, especificamente Mato Grosso do Sul, Paraná, Mato Grosso, Rondônia, que os estados fazem fronteira com Paraguai, Bolívia e Colômbia, por exemplo. E o que eles dizem é justamente que há um grande problema nesse corte de 40% na fiscalização, principalmente que afeta a questão de aviões de pequeno porte, como esses que a gente vê nas imagens. Por que disso? O tráfico internacional e o tráfico do
próprio, dentro do nosso país, o tráfico é usado pelo crime organizado no modal aéreo, grandemente, de questão forte, justamente com os aviões pequenos, como a gente vê nessas imagens de apreensões anteriores. Com essa falta de fiscalização no corte de 40%, isso pode impactar e até ajudar esse tráfico aí de drogas, tanto dentro do Brasil quanto de forma internacional ali, Mato Grosso do Sul para o Paraguai, como em outras operações que a gente já acompanhou. Então, é um ponto de atenção a partir de agora também, por conta desse bloqueio no orçamento e desse corte na fiscalização. O que diz a ANAC nesse comunicado? Que está agora obrigada a cortar imediatamente 40% de todas as ações de fiscalização de seus regulados. E aí inclui, por exemplo, companhias aéreas, aeroclubes, oficinas mecânicas, fabricantes de peças, entre outros. Tudo isso também impactando, então, no combate ao crime organizado, na avaliação de policiais federais, policiais civis e até alguns advogados também criminalistas que colocam aí um impacto nessa questão de corte na fiscalização por conta de um bloqueio. E aí, no final, inclusive, a agência até fala o seguinte, que espera que esse bloqueio seja revisto pelo governo federal, entendendo que há impactos diretos na segurança operacional do setor aéreo nacional. Então, vamos ficar atentos a essa questão também por conta do combate ao crime organizado que está na pauta do governo federal. Carol. Inclusive o governo buscando aí uma bandeira nessa área da segurança pública. Obrigada, viu, Elijonas? Um ótimo feriado para você. Tá de folga, Elijonas? Trabalhando amanhã, sexta e sábado. Vai representar toda a equipe do Novo Dia. Obrigada, Elijonas. Um ótimo dia para você.